Graça e paz para a igreja. Aquela pergunta básica de sempre: quem está feliz com o Senhor? Amém. Porque é muito importante a gente saber como nós estamos diante do nosso Deus. Você pode sentar aí no seu lugar. Aleluia. O Senhor é bom. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 2. Te convido a manter a sua Bíblia aberta. Eu vou ler com vocês sentado mesmo, que diz assim, ó: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando por detrás das paredes, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rolinha ouve-se em toda a terra. Aleluia! Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos. O livro de Cantares... Desliga esse ventilador ali para mim, pastor, porque senão vai voltar aqui, eu vou... O livro de Cantares é um livro escrito por Salomão. Quem já ouviu falar de Salomão aqui? Salomão, filho do rei Davi. Então, Salomão, ele tem 3 escritos na Bíblia Sagrada. Foi ele que escreveu o livro de Provérbios, ele escreveu o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. Mas se a gente olhar pela ordem, a escrita de Salomão revela para cada um de nós o desenvolver de Salomão, a sua maturidade chegando. Quando a gente olha para esse livro que eu convidei vocês a abrirem, que é Cantares, mostra Salomão um jovem apaixonado, ali desenfreado de amor por sua noiva, escolhendo alguém para si, mostra ele nesse estado de paixão, um jovem apaixonado. Assim, Salomão demonstra ser na sua escrita. Aí, se você olhar, muito jovem, né? E se você olhar o livro de Provérbios, mostra Salomão um pouquinho mais desenvolvido. O livro de Provérbios mostra Salomão dando conselhos como um pai que aconselha um filho, dando instruções. Ou seja, já não mais só um jovem apaixonado, agora alguém ali instruindo o filho a crescer. Aí, se a gente se depara com o livro de Eclesiastes, é diferente. Já mostra Salomão assim, envelhecido e extremamente inteligente, sábio, pegando toda a sua vivência, experiência de vida e aconselhando. Então, se você ler o livro de Eclesiastes, não que os outros não sejam, tu vai ficar apaixonado, porque tu vê que é um homem sábio, trazendo aconselhamento diante de tudo que ele vivenciou, a ponto dele dizer assim: Salomão foi um homem riquíssimo. Aí ele diz: tudo é vaidade, nada embaixo do céu deixa de ser vaidade. Ele está querendo dizer na sua escrita o seguinte: olha,
tudo é passageiro. Eu vivi muitas experiências, eu provei de muitas coisas, mas de tudo isso, eu quero dar uma instrução para vocês. A melhor coisa é guardar o seu coração durante a sua mocidade, porque tu terás que prestar conta dele diante do Senhor. Então, esse é Salomão, mostrando toda a sua evolução. Então, antes de eu entrar nessa palavra, eu quero te dizer uma coisa. Crente que caminha com o Senhor, evolui, irmãos. Ele cresce, ele desenvolve, ele pode começar de uma maneira, Beth, mas ele não vai terminar dessa mesma maneira, porque a graça do Senhor que vai descendo sobre nós, vai nos fazendo crescer. Tu pode perceber que quem você era ontem, você não pode ser hoje. Coisas que você achava tão natural, e eu não digo só no sentido espiritual, não. Digo no sentido de vida. Coisas que outrora você achava tão comum fazer, hoje você não acha mais, porque você aprendeu a dar valor às coisas da vida. Por isso que a gente, irmãos, conforme vai evoluindo, a gente vê um adolescente, e como é que a gente costuma dizer para um adolescente? Eu já passei por isso. Vai quebrar a cara. Quando tu vê assim, um jovem muito apaixonado, né? Aí diz, o meu louco amor, vou amar até morrer. E tu pensa, a vida não é assim. Não é verdade? Porque você sabe, você experimentou isso. E você começa a entender, se você tiver maturidade, a respeitar as etapas da vida. Irmãos, a gente não vai envelhecendo para sentir-nos melhor do que ninguém, mas sim para instruir aquele que está começando na caminhada. Porque se você impor, você não vai conseguir nada. Alguém consegue alguma coisa com você mandando ou impondo? A gente só consegue alguma coisa de alguém, irmão, quando antes de fazer qualquer pedido, Joyce, a gente já ganhou o coração daquela pessoa. Quando você ganhou o coração de alguém, você consegue, de certa forma, trazer instrução e aquela pessoa ter confiabilidade para te ouvir e querer minimamente seguir o conselho que você está dando. Eu creio que essa noite é uma noite para Deus falar conosco. O versículo 1 de Cantares diz assim, irmãos. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Algumas pessoas, quando lê esse versículo, atrela a rosa de Saron e ao lírio dos vales ao Senhor. Tem até louvores. As Assembleias de Deus antigamente tinha muito grupo de irmãs chamado Rosa de Saron, e as pessoas atrelam isso como se o Senhor fosse a Rosa de Saron, como o Senhor fosse o lírio dos vales. O livro de Cantares é um livro que fala sobre um relacionamento amoroso entre um casal, uma mulher e um homem. Sendo que esse homem vai tipificar o Senhor. E esta mulher, a noiva, vai tipificar a gente como igreja. Então, a rosa de Saron e o lírio dos vales, irmãos, não é o Senhor. Não nesse capítulo, que diz, eu sou a rosa de Saron. Aqui é uma conversa que um casal está tendo, Gisela. O noivo está conversando com a noiva. Só que quem começa essa conversa é a noiva. E a noiva diz assim, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. A noiva que diz isso. Então, nós como igreja somos a rosa de Saron e o lírio do vale. Irmãos, eu amo lírio. Eu amo a flor lírio. Não é à toa, minha irmã está ali. Fica de pé, Liriane. Liriane é minha irmã, irmãos, minha amiga, minha tudo. E eu tive o prazer de escolher o nome da minha irmã. E quando a minha mãe me deu, minha mãe não me deu, né? Eu quase impus isso, de certa forma, né? Mas quando pode sentar, Lili. Irmãos, eu tinha um desejo assim que tomava meu coração, Robson. Meu sonho era ter uma irmã. Eu tinha 2 irmãos. Meu sonho era ter uma irmã e eu nem acreditava em Deus. Eu não acredito em ateus na profundidade, porque eu era ateia e falava que era uma irmã, Senhor. Meu sonho era ter uma irmã. E eu lembro que eu sempre falava, eu preciso de uma irmã, eu quero ter uma irmã
irmã. E quando a minha mãe ficou grávida, eu ficava. Naquela época não tinha essa modernidade, não, de você saber o sexo da criança, né? Se é homem ou se é mulher. Eu só ficava, tem que ser menina, Senhor, tem que ser menina. E quando a Lili nasceu, eu falei, não, mãe, eu tenho que escolher o nome dela. Você nem queria filho mais. Eu que queria, então vai ser minha filha, nem vai ser tua. A Lili nasceu, eu já estava com 15 anos ou 16, não lembro agora ao certo, mas eu já era uma adolescente. E minha mãe, tá, mas eu já escolhi o nome dela, vai ser Elaine, porque o teu é Eliana. Eu falei, Elaine, eu detesto esse nome, mãe. Como é que eu vou ter uma irmã chamada Elaine se eu não gosto desse nome? Mãe, o nome dela vai ser Liriane, pela grande paixão que eu tinha pela flor lírio. Todo mundo conhece Liliane, né? Mas Liriane, que é uma mistura da flor lírio com Eliane, deu Liriane. Então, para você ver que falar de lírio dos vales é algo que eu gosto de pesquisar, porque foi através dessa flor que eu escolhi o nome da minha irmã. Aí a igreja amada diz assim, eu sou a rosa de Sarão e o lírio dos vales. Ela diz no capítulo 1. Aí no capítulo 2, o noivo diz para ela, olha o que o noivo responde para ela. Qual o lírio entre os espinhos, tal és a minha amiga entre as filhas. O que o noivo faz com a noiva ali é reforçar a identidade da noiva. A noiva diz, sou a rosa de Sarão e o lírio dos vales, Denise. Aí o noivo diz, tu és a rosa de Sarão. Sim, não vou nem falar da rosa de Sarão. Versículo 2 não fala, Fabiano, sobre a rosa de Sarão. Ele testifica da personalidade e fala, mas sei que tu é lírio entre os espinhos. O que o noivo queria dizer? Tu és uma igreja que está crescendo sobre os espinhos. O Senhor diz para nós, irmãos, que nós seremos uma noiva, uma igreja, que as coisas ruins virão sobre a gente, mas a gente precisa permanecer firme. Porque para que servem os espinhos, irmãos? Só para sufocar e matar. Qualquer flor, não é só o lírio em si. Mas o lírio tem um diferencial quando ele é sufocado, Selma, pelos espinhos. Primeira coisa que a gente precisa entender, que o lírio, com o passar do tempo, veio a ser uma flor muito cultivada, mas nessa época não era uma flor muito cultivada. Como é que eles cresceram, Gisele, e começaram a se expandir? O lírio. O lírio foi assim, era uma planta qualquer. O Jordão, Ana, com as alagações, as enchentes, o Jordão transbordava, o Rio Jordão transbordava, e nesse transbordar, Renata, o rio levava as sementes do lírio, e as sementes caíam em tudo quanto é lugar, até onde a água pudesse levar. Assim os lírios se multiplicavam, não tinha um lugar específico para fazer aquela semente brotar. A própria natureza, levando a água, levava a semente e os lírios cresciam. Isso é uma lição que a gente aprende, irmãos, como o lírio dos vales. A gente não tem escolha, o Senhor escolhe por nós aonde Ele quer que estejamos. O Senhor é quem determina tudo em nossas vidas. Por algo que deveria destruir, que é uma enchente, o lírio vai, as sementes vão e brotam. E assim começaram a descobrir a beleza do lírio. Irmãos, enchente não nos mata, mas nos fortalece. Aí o Senhor diz, o noivo diz, olha, mas tu cresceu, lírio, entre os espinhos. Você já viu aquela frase que as pessoas falam assim? Pessoas feridas ferem. Já ouviu? Muita gente fala isso, né? Tem até livro que fala sobre isso. Pessoas feridas ferem. E eu concordo, pessoas feridas ferem. Mas lírio ferido não fere. O lírio, quando ele é ferido, Alessandra, ao invés de ferir, ele exala a melhor essência do seu cheiro.
Quando o espinho, Renata, bate no caule do lírio, ao invés dele ferir o espinho, ele dá para a natureza a sua essência, o seu cheiro gostoso. Ainda que você seja ferido, eu quero te dizer uma coisa: vai sair de você o bom perfume que Cristo tem derramado em você. Sempre vai ter coisas para tentar nos ferir, irmãos. Sempre. Isso não é porque a gente é crente, não. Até quem não é crente, às vezes aparece um atribulado no caminho de quem nem é crente. E ele tem a sensação, estou sendo perseguido. Então, tu não é exclusividade de perseguição. Mas você tem um diferencial, irmãos. Tu tem uma essência que o Senhor colocou em você. E você precisa responder segundo essa essência. Espinhos não vão te matar. Espinhos não vão servir para que você exale coisas ruins, porque você está vivendo uma nova estação. Você não é mais pessoa ferida que fere, mas nós somos lírios que exalamos o bom perfume de Cristo. Aí diz assim, ó: qual a macieira? Aí a noiva fala novamente. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra. Debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha o que a noiva diz do noivo. O que a igreja precisa falar do Senhor? Eu desejo a sua sombra. O que o livro de Salmos diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a noiva diz, eu desejo a tua sombra. Sabe por quê, irmãos? Não tem lugar melhor de descanso do que o braço do Pai. Você pode estar vivenciando o que você estiver vivenciando. Só o Senhor pode trazer paz e conforto para o teu coração. E a noiva diz, olha, eu preciso estar ali embaixo da sua sombra. Eu preciso provar do seu fruto. Eu preciso viver isso. Nós precisamos ser sedentos pelo Senhor. Olha o que a noiva diz. O seu fruto é doce ao meu paladar. Mas o que o Senhor faz conosco, por mais que seja difícil muitas pessoas entenderem, e até mesmo a gente entender às vezes quando estamos vivenciando, tudo que vem do Senhor é doce ao nosso paladar. Mesmo que a gente não entenda agora. Então, não reclame, não murmure, mas aprenda a saborear. Você pode perceber, irmãos, que tudo é uma questão de paladar. Eu não sou muito chegada, eu como, mas eu não sou muito chegada à fruta kiwi. Alguém aqui gosta de kiwi? Gosta, pastor Rossi? Minha irmã também adora kiwi. Eu estudei com uma menina na faculdade, ela chegou até a congregar uma época aqui na igreja com a gente, que eu ganhei ela para Jesus na época que a gente estudava junto. Ela congregou com a gente aqui. Hoje ela está em outro lugar. Aquela menina era apaixonada, pastor Marcos, por kiwi. De vez em quando ela vinha lá com a lancheirinha dela com kiwi dentro. Toda vez que eu queria... E eu não sou chegada a kiwi. Meu irmão, vocês sabem que meu irmão tem um hortifruti. Então, todas as vezes que eu queria presentear a Flávia, eu passava no meu irmão, pegava kiwi, colocava numa caixinha, enfeitava e levava para ela e dava. A primeira vez que eu dei para ela, ela nunca imaginou que seria um kiwi. Quando ela abriu, ela... Meu Deus, nunca vi ninguém dar kiwi para ninguém. Eu falei, dei para você o que eu acho que você mais gosta. Você come tanto kiwi. Mas por que eu estou falando? Kiwi, ao meu paladar, não é algo agradável nem doce. Mas para ela é muito bom. Minha irmã adora kiwi. Pastor Robson acabou de falar que gosta de kiwi. Então, irmãos, o fruto depende do quanto você vai apreciar. O que o Senhor vai fazer você vivenciar depende de como você vai usufruir dessa experiência. E eu quero te dizer uma coisa, não reclame da experiência que você vai vivenciar, mas diga, Senhor, o teu fruto é doce ao meu paladar.
Você acredita que Deus vai te dar um fruto ruim, irmãos? Essa noiva não acreditou. Ela disse: olha, eu preciso da tua sombra, porque nela eu me protejo e me aqueço. Preciso do teu fruto, porque ele é doce ao meu paladar. Sabe o que ela está querendo dizer? Você já viu quando alguém está vivendo uma experiência que você olha para a vida daquela pessoa e diz assim: se eu estivesse nesse lugar, eu não suportaria. Você já pensou nisso? Sair da posição de coitado, de atingido, ver a vida do outro e diz: meu Deus, como é que fulano suporta isso? Se eu estivesse naquele lugar, eu não suportaria. E a pessoa, não vou dizer que tira de letra, mas aquela situação não derruba aquela pessoa. Ela consegue permanecer. Pastor Robson acabou de contar a experiência que ele teve. Foram dias muito difíceis. Dia que alguém olhava para o pastor Robson e pensava que realmente nada ia mudar. Eu olhava, achava doce, não, mas o Senhor colocava sobre os lábios dele um paladar especial, uma graça diferente, e ele conseguiu viver aquilo. E hoje ele sabe, tem certeza que aquele fruto era doce. Porque o fruto fez ele ter uma colheita maravilhosa. Viva o momento que você está vivendo, porque terá colheitas de bênção. Isso é fato. Aí diz assim, o versículo 4: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Que estandarte, irmão? Bandeira. Aí a noiva diz: olha, a sua bandeira em mim é o amor. Irmãos, a nossa bandeira é o amor. Levanta as tuas mãos e diga assim: a minha bandeira é o amor. Irmãos, não deixa Satanás mentir para você e você cair nessa mentira, fica revoltado, querendo descontar o que fazem com você, querendo tirar satisfação por tudo. Eu quero te dizer uma coisa: justo não se justifica. Nós temos alguém para nos justificar, nós temos alguém, irmãos, para poder guerrear as nossas batalhas. A única coisa que nós precisamos ter na nossa mão e no nosso coração é o amor do Senhor, porque o amor, irmãos, suporta todas as coisas. E quando eu digo que o amor suporta tudo, irmãos, não é porque a gente tem que ser um bobão, não. Porque o amor não te torna um bobão, o amor te torna um sábio. Quem tem pensamento, irmãos, que amor te torna bobão, de verdade tu está errado. E com todo carinho eu quero te dizer uma coisa: o amor te torna vencedor, irmãos. Porque eu não estou falando desse amor do mundo, não. Que não sabe nem qualificar, mistura amor com paixão, mistura amor com sentimento, que a pessoa escolhe. Irmãos, amor, para mim, é uma decisão. Amor é uma decisão, você, igual o perdão. Porque você tira pelo um casal. Se você botar a ponta ali da faca, irmãos, tudo que você vivencia, você casou, teve seus sonhos, suas expectativas. Elas foram 100%? Impossível, irmãos. Tem as frustrações. Aí, se você olhar as frustrações baseado só no sentimento e não na sua escolha, o que você faz? Joga tudo para o alto. Joga tudo para o alto, irmão, em 3 tempos. Porque o mundo é grande demais para a gente ser pequeno. Verdade. O mundo é grande demais. Mas quando você deixa o Senhor conduzir a tua vida, irmãos, tu sabe tirar proveito dos momentos ruins. Porque a primeira coisa que você precisa entender: o Senhor é seu guardião. É Ele que luta as suas lutas. É Ele que cuida da sua família. É Ele que cuida da sua vida. É Ele que te ensina a amar de verdade. A olhar algumas situações e dizer: Senhor, eu te escolhi. E pela escolha que eu tenho, eu deixo o Senhor agir na minha vida. Porque lírio não escolhe aonde vai florescer.
Ah, não, aqui está ruim, então vou florescer só na minha área profissional. Aqui está ruim, então vou florescer só na igreja. Não, irmãos, lírio que é lírio floresce em qualquer lugar. O Senhor derrama uma água sobre você e você floresce mesmo que chorando. Porque quando você entende que o Senhor é o teu Senhor, a tua vida muda de sentido. Você não anda por aí por andar, irmãos. Você sabe que o Senhor te guia de verdade. E diz assim, ó: sustentai-me com passas, confortai-me com maçã, porque desfaleço de amor. Ou seja, a noiva diz assim: eu estou carente, Senhor. Senhor, eu desfaleço, eu estou carente de amor. Isso significa, irmãos, e olha que ela está fazendo autoelogio para o noivo fazendo autoelogio para ela, e ela diz: eu desfaleço de amor. Irmãos, uma noiva sempre é sedenta. Uma noiva sempre quer mais. E nós, como noiva, queremos mais do nosso Senhor. Não se contente com pouco, irmãos. O Senhor tem mais para te dar nessa noite. Talvez Satanás está querendo que você se contente com relacionamento sofrido. Talvez o Satanás quer que você se contente vendo a sua família se perdendo. Talvez Satanás quer que você se contente vivendo uma vida de migalha. Mas, irmãos, eu não prego um evangelho de prosperidade, mas eu tenho certeza que crentes são prósperos. O Senhor nos faz prosperar na terra da nossa aflição. E eu quero hoje profetizar sobre a tua vida isso. Peça mais amor do Senhor para a tua vida. Senhor, eu preciso de mais, Senhor, porque o Senhor tem mais para me dar. Senhor, eu estou fragilizada aqui, eu desfaleço de amor nessa área, me dá mais amor nessa área, Senhor, me dá mais fé nessa área, Senhor. Qual a área da sua vida, irmãos? Tem gente que já perdeu a esperança de ter um bom trabalho, irmãos, e se contenta a ser escravizado. Eu estava na minha mãe esse dia, estava conversando lá com meus irmãos, e uma das coisas que eu falei foi o seguinte: eu falei, olha, eu sou muito feliz pelo trabalho que eu tenho. Eu escolho a hora que eu trabalho, eu escolho o dia que eu trabalho, e eu escolho quem eu quero atender, irmãos. Sou filho do rei, irmão, para ter um privilégio desse, irmãos. Eu lembro que eu sempre fiz uma oração, irmãos. Eu falei, Senhor, eu não sou melhor que ninguém, mas cada um sabe do seu limite, Senhor. Eu emprego para pegar aquele ônibus, Senhor, que eu nem consigo mexer meu pé, Senhor. Porque eu vou sofrer todos os dias da minha vida, Senhor. Senhor, eu vendo empada, Senhor. E quem me conhece sabe que eu tenho disposição para fazer o que eu tiver que fazer, irmãos. Senhor, eu vendo empada, Senhor. Senhor, eu pego até um carro, me dá um amigo com um carro. Eu oro isso antes de ter carro, irmãos. Eu vou para a praia vender latinha, Senhor. Mas eu não quero pegar todo dia ônibus cheio. Uma das vezes que eu fui trabalhar, irmãos, há tempo atrás, eu fui para o centro da cidade, irmãos. Olha que eu pegava o ônibus no ponto final. Eu morava ali na época, né? Onde minha mãe mora, pegava o 396 no ponto final. Para ir eu ia tranquila, Renato. Pegava no ponto final, escolhia até o banco que eu queria quase. Para voltar, irmãos. Para voltar, eu vinha de lá aqui orando. Que desça alguém, Senhor. Senhor, me guie para ficar no banco de quem vai ser o primeiro a soltar. Era assim mesmo, irmão. Senhor, me coloca e me conduz do lado da pessoa que vai ser primeira a soltar desse ônibus, Senhor. Aí quando alguém levantava, eu não estava do lado, ai, Jesus. E aí eu larguei o emprego. Falei, não dá para mim, porque está mexendo até com a minha fé. Preciso estudar mais, Senhor. Porque assim não dá para mim. Irmãos, cada um sabe o que dá para si. Tem gente que prefere pegar um ônibus cheio do que estudar. Tem gente que já estudou e não teve o privilégio.
ainda de não pegar ônibus cheio. Mas sabe o que eu profetizo para você, irmãos? Que você viva o melhor dessa terra. Eu não acho que nenhum emprego é ruim, mas não se contente, irmãos, quando você pode receber algo melhor. Se você pode, começa a guerrear em favor disso. Senhor, eu sou teu servo, não deixe que meu trabalho me aprisione no tempo. Senhor, eu sou tua serva, não deixe, Senhor, que o meu dinheiro seja dividido com outros, Senhor. Porque eu preciso. Irmão, se tu está numa empresa e tu tem a possibilidade de subir de cargo, ore para que aquele cargo seja seu, irmãos. Se tu tiver que estudar para melhorar, então estude para você ter a oportunidade de crescer nessa empresa. Só não fique parado. Porque gente parado não evolui. A gente quer o melhor e precisa andar para que isso aconteça, irmão. Porque eu creio num Deus de milagre. Tu crê? Eu creio num Deus de milagre, irmãos. Mas eu não creio num Deus que faz milagre só na vida do outro, não. Eu creio num Deus que faz milagre na minha vida para eu experimentar disso. Eu vou ficar feliz com o teu milagre, mas eu preciso ficar feliz também com o meu. Eu não quero só sorrir com você, não. Quero que tu sorria comigo também. Então eu quero proferir sobre a tua vida, irmãos, que seus olhos sejam abertos e que você não seja escravizado, porque a gente não se dá conta, irmãos. Mas Satanás cria N situações para nos aprisionar e nos roubar do que o Senhor tem para nós. Aí diz assim, ó. Sustentai-me com paz. Não, onde eu parei? A sua mão esquerda, né? Desfaleço de amor. Aí o versículo 6 diz: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Olha o que a noiva diz. Olha só, que a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Me ergue, Senhor. Me ergue como meu noivo e me abrace para que eu me sinta forte. É isso que a noiva estava dizendo para o noivo. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O Senhor quer levantar a sua cabeça hoje. E o Senhor quer te abraçar para que você consiga vencer. Porque esse abraço aqui significa, sabe o quê? Eu fortaleço você para que as suas fragilidades não te destruam. É isso que a noiva está pedindo. Senhor, não me deixe abaixar a minha cabeça. Coloque a tua mão direita e levante a minha cabeça. E me abrace também, Senhor, porque eu não consigo ficar de pé sozinho. Eu preciso do teu sustento para me manter de pé. Que o Senhor seja o nosso sustento. Diz assim o versículo 7. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. O que ela diz? Senhor, tu despertou algo em mim. E tu quer o que tu despertou em mim, Senhor. Irmãos, o que o Senhor despertou em você? Qual foi a área da igreja, da tua vida cotidiana, que o Senhor despertou em você? Às vezes a gente está prestes a perder alguma coisa. E o Senhor vai lá e pá, Renato. Aí os nossos olhos se abrem para que a gente não perca aquilo. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Quem aqui já viveu o cuidado de Deus? Irmãos, cuidado de Deus é algo maravilhoso. Se você nunca sentiu, eu profetizo que você sinta o cuidado de Deus para a tua vida. Ele vai despertar aquilo que Ele pode te dar. Ele não vai despertar o que Ele não pode te dar. E diz assim, ó, o versículo 8. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre o outeiro. Olha só o que a noiva diz. Essa é a voz do meu amado.
Bota a mão assim no teu ouvido. Diz assim: a noiva conhece a voz do amado. Aleluia. Irmãos, a noiva, ela diz, olha só, ela estava ali tendo uma conversa entre vários barulhos. Imagino como ela diz, eram animais saltando para lá e para cá. E de repente, Odilene, ela ouve uma voz e ela diz: essa é a voz do meu amado. Eu quero profetizar agora sobre a sua audição, uma unção para você identificar a voz do teu amado. Às vezes você paralisa e não sabe como agir, sabe por quê? Você não consegue identificar a voz do teu amado. Quantas das vezes a gente para e fala: ai meu Deus, não sei se é Deus, se não é Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, será que é do meu coração? Será que é de Deus? Irmãos, coisa horrível esse sentimento de dúvida. Porque tu não sabe, faço e me dou bem ou faço e me dou mal? Aí a gente tenta a sorte. Deu bem, a gente fala: Deus estava conosco. Deu mal, a gente fala: saí da direção. Mas bom é a gente identificar a voz do amado antes de executar a ação, irmão. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu era muito nova na igreja, eu já falei isso algumas vezes, vou falar hoje e vou falar outras vezes. Eu lembro que uma das vezes, lá no início da minha caminhada, eu tinha muita dúvida quando era Deus falando comigo ou não. Eu pensava: é o Senhor ou não é? E eu fui conversar com uma pessoa, como esse Salomão, não de Cantares, mas de Eclesiastes. E eu conversei com ela, o nome dela é Irmã Belinha. Eu disse: Irmã Belinha, nunca sei quando é Deus que está falando, quando não é, eu fico indecisa. Ela falou para mim assim: Eliane, tu é a menina que leva as coisas de Deus a sério? Eu falei: claro, com certeza. Ela disse: então Deus fala contigo, minha filha. Você vai sentir isso no teu coração e isso vai surtir, porque de uma água não pode jorrar duas fontes. E quando ela me disse isso, eu fui orar ao Senhor e disse: Senhor, eu preciso identificar quando o Senhor falar comigo, quando o Senhor me mostra alguma coisa, porque eu não posso ficar nesse campo da indecisão. E até hoje, irmãos, é muito engraçado que o Senhor tem várias maneiras de se manifestar comigo, no meu pessoal, para mostrar que Ele está falando comigo. E uma das coisas que eu sinto, irmãos, é um borbulhar na minha barriga, no meu estômago. Todas as vezes que eu sinto aquele borbulhar, eu sinto a presença de Deus e sei que eu posso seguir em frente. Todas as vezes que eu tenho um pesar na minha mente, eu sinto como uma proibição do Senhor para mim. Eu não sei como o Senhor fala contigo, mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós somos Rosa de Saron e Lírio dos Vales, nós precisamos ter enigmas com o Senhor, irmãos. E o Senhor vai nos responder. Não fica nessa, não. Vou abrir a Bíblia. Depende de onde cair. Ih, não entendi. Vou abrir de novo, Senhor. Não entendi. Vou abrir de novo. Tem gente que é caixinha de promessa. Hoje é mais difícil ver, né? Mas antigamente era caixinha de promessa. O que o Senhor quer falar comigo? Irmãos, o que o Senhor quer falar contigo, Ele vai falar através da Bíblia, mas não como um jogo de sorte. O Senhor vai falar contigo, irmão, segundo a tua sensibilidade auditiva. Segundo a sua sensibilidade emocional para entender o Senhor. Eu ouço a voz do meu amado. Que a igreja ouça a voz do amado. Que as filhas do Senhor ouçam a voz do amado. Que a igreja ouça a voz do amado. Porque Ele fala, irmãos. E diz assim, ó. O versículo 9. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Ou seja, irmãos, o Senhor não se esconde de nós. A luz do Senhor, de qualquer maneira, vai reluzir para transparecer algo na nossa vida. É Ele que nos tira da escuridão. É Ele que nos sinaliza a enxergar melhor o que a gente não está conseguindo ver. Você já viu que às vezes você descobre alguma coisa e você diz:
Eu tenho um ditado, eu sempre digo assim, Renata. Sempre digo assim para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, eu falo assim, ó, que Deus não me revela, Ele me faz ver. O que Ele não me faz ver, Ele faz alguém vir aqui falar para mim. Porque eu creio, irmãos, que Deus não deixa os seus enganados. Eu lembro que quando o Marley morava comigo, e eu dei uma instrução para o Marley não andar de carro. O Marley dirige desde 11 anos de idade. Comigo, quando vem morar comigo, eu proibi ele dirigir. Porque é crime, irmãos. É crime quem não tem carteira dirigir. E eu fui nascida e criada ali onde minha mãe morou. Tenho alguns amigos ali ainda. E estou aqui em casa descansando, pastor Robson. Aí meu amigo me liga e diz, vi o Marley dirigindo um carro, até um carro bonito. Eu estava aqui em casa. O que Deus não me revela, Ele me faz ver. O que Ele não me faz ver, Ele me faz ouvir. Aí eu liguei para ele e falei, devolve esse carro e já vai preparando o lombo, porque quando você chegar, o que é teu já está guardado e reservado. Porque o Senhor não fica atrás das paredes. Ele reluz através até mesmo das grades. Nada vai ofuscar as revelações do Senhor para nós. Então não é coincidência o que está chegando ao teu conhecimento. É o Senhor trazendo descobertas para ti. Pode ter certeza disso. Não se preocupa de tirar ninguém da tua vida, não. O Senhor tira. Não se preocupa de escolher ninguém para colocar na tua vida, não. O Senhor escolhe. Não se preocupa se alguém está sendo falso ou verdadeiro com você, não. Porque o Senhor, os espinhos que destroem os lírios, o Senhor arranca. O lírio não pode arrancar os espinhos. O lírio nem tem força para isso. Se ele tentar se debater em meio aos espinhos, vai ficar pior para ele. Então eu quero te dizer uma coisa. O Senhor te pega pela mão e te protege dos espinhos. E as luzes do Senhor reluzem sobre as grades. E diz assim, ó. O versículo 10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Senhor nos convida a levantar e a vir, irmão. É uma nova estação que o Senhor tem preparado para nós. E Ele diz, levanta-te, amada minha, e vem. Ele está dizendo, levanta-te, igreja, e vem. Não tenha medo, igreja. Levanta-te e vem. Não tenha insegurança, igreja. Levanta-te e vem. Várias coisas já te derrubaram. Várias vezes você não conseguiu, mas não tenha medo. Levanta-te e vem. Essa é a palavra do Senhor. Para de se comparar com os outros. O Senhor escolheu você exatamente por você ser quem você é. Levanta-te e vem. O Senhor não te escolheu porque você é muito boa no que faz, mas o Senhor te escolheu porque a mão dele está sobre a tua cabeça e a outra te abraça. E isso é sustento para você levantar e vir. Ai, eu acho que eu não vou conseguir ser crente. Levanta-te e vem. Ai, eu acho que para mim isso não vai dar certo. Eu tenho um monte de coisa que eu gosto de fazer. Não é disso que o Senhor está falando. Levanta-te e vem. Ai, eu acho que eu não posso arcar com nenhum compromisso, porque eu sou muito preso pelo trabalho. Não é disso que o Senhor está falando. Levanta-te e vem. O noivo chama a noiva. Levanta-te e vem. Irmãos, ninguém começa um relacionamento sabendo como vai ser. Você lembra?
Quando você teve seu primeiro namorado, ou namorada, tu lembra, irmão? Só se tu for muito fogoso e fogosa. Porque, em geral, a gente é tomado por uma timidez. A gente mente, não, já beijei, já tinha experiência. É verdade? Tu dá uma de sabichão, mas sem saber nada. Mas tu não quer dar um de João Bobo, né? De aquela pessoa sem experiência nenhuma. Mas você sabe que uma hora tu vai ter que namorar. Então tu levanta e vai, não é? Aí tu tem medo? Não. Tu vai se desenvolvendo cada vez mais. Aí só o Senhor para te deter. Não é assim? Então, do mesmo jeito que você se levantou sem experiência nenhuma para uma vida sentimental, levanta-se e vem para o Senhor. Porque a vida com o Senhor é vida de relacionamento, tudo é novo a cada momento. Aí ele diz assim, ó, o meu amado, levanta-te, vem o versículo 11, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Esse ano é o ano de quê, irmãos? Novas estações. Olha só, aqui nessa passagem, a gente entende que estação a noiva e o noivo estavam vivendo. Ela é claro. Olha só o que o noivo diz. Porque eis que passou o inverno. Depois do inverno vem o quê? Alguém sabe? Não. Verão não. Primavera. A gente tem verão lá em dezembro. Verão vai ali de dezembro a março, mais ou menos. Como é que é o verão, irmãos? O verão, as manhãs são longas demais. As noites são curtas. E as chuvas de verão é o que a gente está vivenciando. São fortes. Então, não sei porque alguém se espanta com a chuva de verão. As águas que estão no solo evaporam e causam essas torrentes fortes de chuvas. Isso é o verão. Aí sai o verão, irmãos. Vem o quê? Outono. O outono é a estação dos frutos. Você olha para o chão, cheio de folhas no chão. Estação de maior sujeira. As árvores se trocam. Aí aqueles frutinhos, aquelas folhinhas, aqueles botõezinhos, torna-se fruto. É a estação da colheita dos frutos. As noites de verão, as noites de outono, chega a inspirar cantores, poetas, porque são noites gostosas, né? As noites de outono, tem até música, as noites de outono. Aí depois, inverno. O dia curtinho, diferente do verão, que tem os dias longos. Inverno, os dias são curtos. Tu olha, escureceu, mas as noites são longas. Alguns animais tiram a estação do inverno para hibernar. É igual o crente, às vezes, quando está vivendo o inverno na vida dele, dorme. Não é verdade? Dorme e vai embora. Se perdeu no inverno, não levanta mais, irmão. Não é igual o urso, não, que tem um tempo para hibernar, não. Ele hiberna a vida toda. Aí ela diz, olha, passou o inverno. Chegou uma nova estação. Que estação é essa? A primavera. Irmãos, eu não sei que estação o Senhor vai fazer você viver, não. Mas eu já falei aqui, eu vou viver a primavera, irmãos. Se o Senhor preparar um inverno para mim, eu vou catar flores aonde não tem. Porque eu vou preparar com o Senhor uma primavera para mim. A estação de florescer. A estação, irmãos, aonde o tempo é favorável. Eu creio, irmãos, de coração, que cada um vai ter uma estação a vivenciar.
Eu creio que cada um de nós vai ter uma estação a vivenciar, mas eu creio que ainda que a sua estação seja o inverno, tu não vai morrer nele e nem vai hibernar nele, porque olha só, ele faz tudo apropriado ao seu tempo. A sua estação vai ser para fazer você aprender a ter uma experiência a mais. Sabe por quê? A noiva diz, olha, o inverno já passou, uma nova estação chegou, as flores floresceram e o tempo de cantar chegou. Eu não sei qual é a estação que tu vai vivenciar, mas seja inverno, seja verão, seja outono, seja primavera, o tempo de cantar chegou. O Senhor quer fazer você cantar na sua família. O Senhor quer fazer você cantar na sua vida profissional. O Senhor quer fazer você cantar na sua vida ministerial. O tempo de cantar chegou. Quem crê, irmãos, que o tempo de cantar chegou? Quem crê, irmãos? Eu quero que você se coloque de pé nesta hora. E eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. E eu quero que você diga, Senhor, eu preciso entender qual estação eu estou vivendo. Eu preciso entender qual estação eu estou vivendo, porque eu não quero vivê-la duas vezes, Senhor. Eu quero ser aprovada na estação em que o Senhor preparar para mim. Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos. Senhor, tu és a rosa de Saron, tu és o lírio dos vales, Senhor. Em nossas vidas tu nos faz isso, Deus. Tu nos faz, Senhor, crescer entre espinhos, mas o Senhor nos sustenta, Deus. Senhor, aqui está a tua igreja. E eu quero profetizar sobre a tua igreja, Senhor, um florescer na estação certa e no tempo certo. Senhor, aqueles que estão vivendo ou viverá, Senhor, o inverno, não deixe eles hibernarem, Senhor, mas os acordem para o teu chamado. Aqueles que estão vivendo, Senhor, o outono, Senhor, faça com que, Senhor, os frutos nasçam, Senhor. Não deixa a estação passar, Deus. Aqueles que estão vivendo um verão, Senhor, não deixe que as chuvas, Senhor, o destrua, Senhor, ou que o calor os queime, Senhor, mas o sustente. Aqueles que estão vivendo, Senhor, a primavera, Senhor, faça-os colher, Senhor. Nós aceitamos, Senhor, o que o Senhor preparar para nós, mas nós simplesmente queremos viver o tempo e a estação certa, determinada pelo Senhor. Eu profetizo a tua bênção neste lugar, Senhor. Eu profetizo a tua glória neste lugar. Eu profetizo a tua unção sobre este lugar. E eu profetizo, Senhor, que o Senhor nasça nos corações em que o Senhor precisa nascer, crescer e viver, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de vocês, irmãos, um florescer de Deus. Para a família de vocês, um florescer de Deus. Eu profetizo que você não seja simplesmente um crente, mas eu profetizo que você seja o reino para quem se aproximar de você. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.